Salve, salve, gente bonita! Na alegria de mais um encontro, mais uma conversa com o Evangelho para além dos templos. Antes de mais nada, por favor, pare tudo que você está fazendo, curta, comente, compartilhe, mande para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, para que possa acompanhar essa grande roda, para que essas pessoas também possam fazer parte dessa grande ciranda e cada vez mais pessoas alcançar essa conversa. Para a gente é uma alegria estarmos juntos a cada semana, a cada conversa, a cada roda de conversa. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria, de dividir esse espaço, ou de ceder esse espaço ao meu querido amigo e irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Uma alegria grande, Darlan, estar com você e estar com todas as pessoas queridas que formam esse evangelho para além dos templos. Já Com certeza. número 110, né? Programa 110 hoje. Coisa boa. Isso nesse projeto, lembrando que desde o comecinho da pandemia, a gente está aí nessa caminhada, transmitindo o evangelho a cada semana. Que bom estarmos juntos, celebrar tanto tempo já nessa reflexão. Muito bem, meu povo, neste domingo a igreja no Brasil celebra a festa da Ascensão de Jesus, ou seja, que é celebrado como a subida de Jesus ao céu, E a gente sabe, Marcelo, que quando a gente fala em subida ao céu, era a forma antiga de dizer que Jesus foi totalmente assumido por Deus, não é isso? Então, nesse domingo, a gente lê o Evangelho conforme Mateus, capítulo 28, os versos 16 a 20, e claro, quem vai situar para nós esse Evangelho é você, Marcelo. O que é que tem nesse evangelho? Qual é o destaque? Qual é a ideia inicial do evangelho deste domingo para nós? Darlan, esse texto do evangelho é a conclusão do evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos termina com esse Finalzinho. 8 capítulos, termina somente com essa cena. E a cena é os discípulos e discípulas que ouviram as mulheres que foram ao túmulo de Jesus, encontraram vazio e encontraram o mensageiro de Deus que disse a elas: digam aos discípulos que eles vão para Galileia, é lá que eles o verão. E aí eles vão para Galileia, seria um pouco como aqui no Brasil, a Amazônia, a região norte, a região mais rural, a região mais pobre. E lá na Galileia, eles vão para o Monte da Galileia. É um lugar meio simbólico. O monte na Bíblia, lugar do encontro com Deus, como se Deus mora lá em cima. Quanto mais eu subo, mais eu fico perto da casa dele. É, é uma maneira mítica de falar isso. E aí Jesus encontra os 12 reunidos, conforme o Evangelho de Mateus, para confirmá-los na missão. Esse evangelho não fala em subida ao céu, em ascensão, não existe isso. Ao contrário, fala em descida. É Jesus que diz: eu estarei com vocês, portanto, na terra, portanto, na vida real, todos os dias até o fim do mundo. O evangelho de Mateus tinha começado por um mensageiro de Deus dizendo a José: ele será chamado Emanuel, significa Deus está conosco, Deus está
em nós e conosco. Agora ele diz exatamente a mesma coisa: "Eu vou continuar estando em vocês e com vocês". Então, esse evangelho de hoje, Darlan, ele contém essa manifestação de Jesus ressuscitado, que primeiro faz uma revelação: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra". Em função disso, ele faz um envio: "Vão por todo o mundo e testemunhem o projeto divino para o mundo". Então, uma revelação, um envio e uma promessa. A promessa é: "Eu vou estar com vocês e em vocês o tempo todo". É bonito isso, é importante isso, você não acha? Muito bonito. E uma coisa que me chama a atenção nesse evangelho, Marcelo, é que ele é um evangelho relativamente curto, mas com muitas informações, né, com muitas ações, muitas movimentações até, vamos assim dizer. E uma das coisas que me chamam a atenção, né, é que Eh, durante a gente já tem muito tempo de caminhada aí, e a gente sempre ouvia as reflexões, e quando, Jesus diz: "Todo o poder foi me dado no céu e da terra", e a forma como isso sempre foi traduzido, interpretado, né. Então como que a gente pode ressignificar isso? Como que a gente pode explicar essa expressão, de Jesus hoje, Marcelo, no mundo laico? E podemos até dizer a partir dessa visão do poder que tem as religiões. Como que você falaria sobre essa frase, essa expressão de Jesus? Grego, na língua que o evangelho escreve, o grego antigo, tem 2 palavras diferentes, uma para dizer autoridade e a outra para dizer poder. E a palavra que Jesus usa é autoridade. A autoridade é a autoridade que você, Darlan, tem, que eu tenho, que cada uma de nós aqui tem, para a gente viver, para a gente exercer a missão da gente. Quer dizer, autoridade é diferente de poder. O poder é externo, a autoridade é interior. O poder é coercitivo, eu tenho poder sobre o outro. A autoridade é algo comigo próprio. Então, um médico tem autoridade. Se ele estiver aqui, agora, conversando com a gente, e ocorrer um problema de saúde, é claro que nós todos vamos procurar um médico, vamos confiar nele e vamos obedecer o que ele disser, porque ele é médico. Então ele tem uma competência que eu, que não sou, não tenho. Então isso é autoridade. Agora o poder é o militar que está com a arma na mão e diz: "Você tem que me obedecer". Então, Jesus não diz que tem poder, diz que tem autoridade. Deus não é poder. É interessante porque na tentação de Jesus no deserto, o diabo diz a Jesus: "Eu possuo o mundo inteiro e tenho poder". Então o poder é diabólico, ele divide, a autoridade une, a autoridade reúne. Então, Jesus não usa poder, Jesus usa a força, a energia da autoridade. Que bonito. E é muito importante que a gente tenha a distinção, né, a separação de um e de outro. Marcelo, essa nossa roda de conversa, nosso programa, né, Evangelho para Templos, eu acho que é uma missão até ousada, vamos assim dizer. Mas nesse evangelho, Jesus, envia os discípulos: "Vão pelo mundo e preguem o evangelho". Como que a gente pode interpretar melhor essa frase hoje? Pois é, fica parecendo o nosso programa, o evangelho no mundo, para além dos templos e não dentro dos templos. Por outro lado, o que é o evangelho? A palavra evangelho é uma palavra grega que significa boa notícia. Então a boa notícia
Você, Darlan, dá uma boa notícia. A boa notícia é aquilo que é o projeto divino para o mundo. É a paz, é a justiça, o respeito aos outros, é a alegria de viver, é aquilo que o evangelho chama o reinado divino. Não é uma doutrina religiosa. Tem gente que acha que prega o evangelho porque pega uma Bíblia, coloca debaixo do braço, vai para uma praça pública e diz: "Aqui está escrito", e aí lê aquele texto. Mas o que Jesus mandou é anunciar ao mundo que Deus tem um projeto de mundo novo, de transformação do mundo. Deus não é Deus da religião, Deus é Deus da vida. Então o anúncio do evangelho é anúncio de vida, plenitude de vida. Os povos originários na América Latina chamam hoje isso de bem viver. Então é o bem viver que é o conteúdo da boa notícia do evangelho, e não uma doutrina religiosa dentro de uma igreja. Importante, né, ter esse entendimento. Marcelo, no finalzinho desse evangelho, lá no versículo 20, Jesus diz que estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Essa também é outra frase, é uma promessa, né. Como que a gente interpreta, lida com essa promessa de Jesus hoje? Como que a gente pode acolher essa promessa hoje? No catolicismo, do cristianismo tradicional, a gente reza para Jesus, a gente acredita que Jesus está na hóstia, na Eucaristia. Aqueles que conhecem mais a Bíblia ouviram que Jesus está na palavra de Deus, cada vez que a gente proclama o evangelho, ele está presente. E cada celebração na Igreja Católica, o padre diz: "O Senhor esteja convosco", quer dizer, o Senhor é Jesus ressuscitado, "esteja com vocês". E vocês respondem, como é que nós respondemos? Ele está no Ele meio, está no meio de nós. ele está no meio de nós, então está cumprindo essa promessa. Só que a gente entendia isso de uma maneira muito, ele está invisível, ele está simbolicamente no pão, na palavra, nas pessoas. Isso é certo, mas a promessa dele é mais do que isso, ele está em nós. O teólogo que eu já citei muito aqui, que eu gosto muito dele, alemão, assassinado por Hitler na Alemanha, Dietrich Bonhoeffer, ele dizia: "O Cristo ressuscitado é o Cristo em forma de comunidade". Então a própria comunidade é para mim a presença de Cristo. E a comunidade que eu estou falando aqui não é apenas a comunidade religiosa, é a comunidade de vida, a comunidade de irmãos e irmãs. Para você e para mim, Darlan, são os grupos que a gente participa, são os grupos do MEL, do Movimento Espiritualidade, Juventude e Espiritualidade Libertadora, são os grupos de pastoral social. Quer dizer, esses grupos de movimento popular, eles são a presença de Cristo para nós. Certeza, Marcelo. Que bom poder viver e presenciar e testemunhar, né, tantos espaços e tantas vezes a presença desse Cristo em nosso meio. Muito bem, meu povo, sempre rememorando a rapidez como passa essa nossa roda de conversa, mas que bom, né, que eu já ouvi até testemunhas do quanto que a gente toca o coração de cada pessoa a cada semana quando a gente está fazendo essa prosa. Nessa semana, vamos curtir a esperança de nos deixar invadir totalmente pela presença do Espírito, que celebramos ali no próximo domingo em Pentecostes. Vamos nos preparar para essa festa através da semana de oração pela unidade dos cristãos, que se torna entre nós oração e caminho para a unidade de todas as religiões e de todas as pessoas que se colocam nesse caminho do projeto divino,
da justiça ecossocial e da paz. E é assim que a gente termina essa roda de conversa de hoje, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. É grande. Espero realmente que o pessoal valorize, porque é muito pouco valorizado nas igrejas, ainda até hoje, a semana de oração pela unidade dos cristãos, das cristãs e também a unidade da humanidade toda. Pensamos no Brasil de agora, com toda essa polarização que a direita, a extrema direita, provoca, né? E a gente tentar uma unidade de diálogo na diversidade com as pessoas e trazendo as pessoas para essa unidade em prol da vida e da libertação. Muito obrigado, abraço para você e para todos e todas. Feliz semana de oração pela unidade dos cristãos e feliz festa de Pentecostes no próximo domingo, de hoje a 8. Maravilha. Muito obrigado, Marcelo. Uma feliz festas, né? Para você também e a cada uma que nos acompanha aqui a cada dia. E vocês também que chegaram recentemente. Nosso super beijo e sejam bem-vindos. Beijo no coração, excelente semana e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.